70 e tantos anos atrás. Olá, minhas saudações cordiais a todos. Está no ar o programa Memória Paranaense. Esse programa que tem o patrocínio da FATEC Internacional e da FACINTER, instituições de ensino do Grupo Educacional Uninter, e também o apoio institucional do Instituto Wilson Pickler, e que tem aqui, hoje, como convidado, o nosso grande publicitário, Ney Alves de Souza, ele que é um grande historiador da propaganda e publicidade no Brasil. Para conduzir e participar dessa nosso programa de hoje, nós temos aqui também o nosso convidado, Celso Nascimento, ele que é jornalista e colunista da Gazeta do Povo. Também temos aqui o nosso jornalista Luiz Geraldo Maza, ele que atua atualmente como comentarista da Rádio CBN e Folha de Londrina. Conosco também o jornalista, mestre em letras de português, mestre em letras português, né? Márcio Renato dos Santos. E para conduzir esse programa, ele que é coordenador do Memória Paranense, um dos idealizadores desse projeto, professor do Grupo Uninter, o nosso jornalista Haroldo Murat Eigert. Boa tarde a todos, bom programa. Boa tarde. 27 de novembro de 2007. Eu abro essa gravação de hoje com Ney Alves de Souza, essa figura antológica da vida paranaense na sua comunicação social, voltada que é para propaganda e publicidade, lembrando uma frase histórica também, antológica também, de Santo Agostinho, que a propósito de memória dizia que a memória, é a janela da história. Projeto Memória Paranaense, do Grupo Educacional Uninter e Instituto Wilson Pickler. Ney Alves, boa tarde. Boa tarde. O Ney é uma figura não só referencial, mas responsável pelo grande levantamento, talvez o mais importante, da história da propaganda e da publicidade do Paraná. Dele há um trabalho de fôlego, que é a história da propaganda do Paraná, sobre a qual ele vai falar daqui a pouco. Sobretudo, ele deixou marcada a sua vida pela condução, junto com Silvia Dias de Souza, do projeto Colunistas, né? Prêmio Colunistas. Onde você nasceu, sua qualificação inicial, seus pais, quando você veio para Curitiba, por que veio? Eu nasci em Agudos, estado de São Paulo, perto de Bauru, mas eu já era de Pirajuí, eu só fui nascer em Agudos. Então eu fui criado em Pirajuí, fiz o primário, o ginásio, o colegial, fiz a escola técnica de comércio. Depois, quando acabou o ciclo de escolas que havia na cidade, eu fui para São Paulo. Aí eu fui tentar fazer a faculdade de teologia. Em que ano você nasceu? Eu nasci em 1936. Você foi fazer teologia? Teologia. Mas teologia presbiteriana? Teologia do Seminário Presbiteriano Independente. Em Campinas? Não, eu fiz em São Paulo, 4 anos. Presbiteriano Independente ou do Brasil? Presbiteriano Independente. E eu fiquei, que agora tem seminário em Londrina. Não, faz tempo já. E eu fiquei devendo, acho que 2 ou 3 matérias. Depois, quando eu mudei para Campinas, eu fui tentar terminar lá no seminário presbiteriano, mas estava incompatível ter que trabalhar e estudar. E não, ou perdeu a vocação? Também, acho que principalmente. Não perdeu a fé? Não. O problema meu particular é que eu tenho dificuldade de verbalização. E naquele tempo, para ser pastor, precisava ter oratória. Sobretudo os presbiterianos, que tem uma escola bem definida, né? De púlpito. A pregação da palavra, pregação, toda a liturgia centrada na palavra. A visitação e a liturgia do culto com pregação.
E a dificuldade terrível de comunicação oral minha prejudicou essa que poderia ser uma carreira. É como o padre que não gosta de teatro, né? Daí não pode celebrar missa. Hã? Então, aí eu fui, vindo para São Paulo, eu fui, aí que eu comecei a trabalhar em propaganda. Trabalhei primeiro na equipe propaganda. Você chegou a fazer algum outro curso depois de teologia? Eu comecei vários cursos, vários. Eu tenho Quais seriam esses cursos? Eu fiz 2 anos de faculdade de jornalismo em Santos. Fiz 2 anos de faculdade de turismo em São Paulo. Fiz os 4 anos do seminário presbiteriano. Fiz turismo, já falei. E fiz o curso da Escola Superior de Propaganda de São Paulo. Escola Superior de Propaganda e Marketing? Essa eu terminei. Ah, naquele tempo era terminou. só a Escola Superior de Propaganda, naquele tempo. O Naum é teu irmão. Não, é o meu Naum irmão. se tornou um dos diretores e meteor en scène mais importantes do Brasil. Naum Alves de Souza. Teatrólogo. Como é que o Naum seguiu um caminho totalmente à parte? Vocês tinham vocação artística na família, além de... Não, minha mãe, a gente pode dizer que ela teria alguma influência assim, porque ela era bonequeira. Ela vivia fazendo boneco com roupa de tricô e inventando até o material para fazer boneco. Ela teve uma fase que ela fazia boneco com osso de boi, limpado, lixado e coisa. Tudo artesanal. Punha a roupinha, tudo artesanal. Eu não sei se aí tem alguma relação com... Mas o meu outro irmão mais novo também é do ramo. Quem é? O Pedro Alberto. Ele faz mocap, faz cenário, ele tem muita coisa junto com o Naum para fazer, a parte física do material. O nome dos seus pais, né? O pai era Sebastião Alves de Souza e América Delmont Souza. Ney, você começa em propaganda trabalhando em agência ou em vitrine? Não, vitrine, se eu posso dizer, eu tinha acho que 10 anos, que o meu pai era gerente do magazine que tinha lá em Pirajuí, que era o único magazine da cidade. Eu vivia fazendo a arrumação da vitrine, mas não sei se tem alguma relação isso. Mas já era um começo de mostrar as coisas de um jeito... E você fez propaganda em agência em São Paulo, de que ano até que ano, e como você chegou a Curitiba? Quando você veio para Curitiba? Em São Paulo, Curitiba eu vim a primeira vez em 67, mas eu não vim para a agência. Eu vim para trabalhar naquele lar das crianças que estava já Em Santa Felicidade? Não, em Uberaba. Em Uberaba. Ele já estava sendo desativado, eu vim para tentar recuperar por uma outra finalidade, mas os missionários americanos que cuidavam daquilo lá não se interessaram mais porque era uma baita propriedade que agora depois da abertura da Avenida das Torres, ela ficou dividida, né? Mas era uma... E você se fixa em Curitiba já como profissional da propaganda em que ano? Foi em 69, né? E veio trabalhar onde? Trabalhar na equipe propaganda. Aliás, eu trabalhei 3 vezes na equipe propaganda. Com o Castilho? Com o Castilho, Alberto Castilho. Você fazia o que na equipe? Na equipe eu era redator e contato. Aliás, em quase todas as agências que eu trabalhei, eu era contato e redator. A equipe naquela época era a agência mais importante de Curitiba, do Paraná. Tinha as melhores contas, tinha Banestado. Tinha Banestado, Móveis Simons, e logo depois foi associados, né, do Arnaldo Del Monte, que pegou essas contas do governo, né? Que acho que o que mais faturou a conta de governo foi o Arnaldo. Também pegou a melhor equipe que tinha na praça. Quem era essa equipe? É? Que equipe era essa? Tem várias. Eu não
consigo lembrar. Você ficou até que ano na equipe? Então, na equipe eu tive 3 vezes. Sim. Eu fui lá, fiquei nesse tempo fazendo contato e relação. Depois eu voltei para atender o Grupo Boa Vista de Seguros, que era o Dr. Mário Petrelli. E uma terceira vez foi um outro projeto que eu não me lembro agora qual que é, mas foram 3 passagens pela equipe. Da equipe você trabalhou depois da equipe em outras agências? Aqui em Curitiba eu trabalhei em Móveis Simo, que tinha uma house, a Pinos. Pinos Propaganda. É. E depois eu voltei para São Paulo. Aí eu trabalhei numa agência pequena, pequena nem tanto, porque atendia a Scania, né? E depois, mais 3 anos, eu voltei para Curitiba e estou aqui até agora. E aqui você inicia a guardar a memória da propaganda paranense. Acho que começa a fazer desde o começo jornal também. Eu começo a recortar e guardar, recortar e guardar. Em 69, eu no contato com o Mussa, ele se interessou em dar um espaço no estado do Paraná, uma coluna semanal. Aí eu comecei a coluna, eram 3 colunas na vertical, assim. Era um bom espaço, era o único, o primeiro também que tinha no Paraná. E eu fiz até 70, depois que eu fui para São Paulo de volta. Aí eu voltei em 77. Em 79 eu comecei de novo. Em 79 você recomeça em jornal com essa página, era uma página semanal no Diário do Paraná? Diário do Paraná, então, eu tive no Diário do Paraná... Chamada Propaganda. Propaganda. E depois eu passei pelo Correio de Notícias, pela como é que é o Indústria, você o Indústria e Comércio, sim. O Indústria e Comércio eu fiquei acho que 12 anos escrevendo semanalmente. Você e o Calbi começaram? O Calbi foi um pouco antes. Pouco antes. Acho que quando o Calbi parou é que eu comecei. E simultaneamente, durante um bom tempo, acho que no seu tempo lá ainda, né? Eu escrevia na Folha de Londrina. Não, no Indústria e Comércio. No Indústria e Comércio e na Folha de Londrina, simultaneamente. Um saía na quarta e outro no domingo, parece. Bom, nesse meio tempo, você começa a se tornar uma espécie de referência para os publicitários, para os jornalistas. Você se insere de forma plena no meio. Porque todo mundo interessava em ter alguma informação na coluna. Então, todo o pessoal de agência mandava release, eu mandava informação para sair na coluna. E, geralmente, o que dava para aproveitar, eu aproveitava. Tinha muita gente que pretendia sair na coluna, mas não era assunto da coluna. Então, não saía. Porque existe uma prática até nesse ramo que chegou o release e publica, né? Cola, copia e cola. Mas eu trabalhava. Eu não estou falando mal de ninguém que faz isso, porque eu nem posso citar quem faz. E também não é generalizado. Mas eu trabalhava a coluna. Porque cada informação que chegava, eu sempre tinha alguma coisa para adicionar nessa informação. Porque eu já tinha um retrospecto de coisa guardada, que eu recebia antes e guardava, e então dava para fazer uma ligação uma coisa com a outra. Então, minha coluna tinha essa vantagem de que ela era original e não tinha, inclusive o Percy Tampere, num depoimento que ele fez, ele fala que eu não costumava falar mal de ninguém. Eu podia não gostar de uma coisa e citava essa coisa que eu não gostava, mas não dizia por que eu não gostava. Ele podia magoar alguém, ou podia
e contra a opinião de algumas pessoas, então eu não criava casos, não criava problema. Eu citava, às vezes, com menos espaço ou com mais espaço, mas nunca interferindo assim, na opinião técnica ou pessoal sobre o assunto. Daí, como é que surge o Prêmio Colunistas? E nesse período, além de você, outras pessoas se dedicavam ao colunismo especializado em propaganda e publicidade? A Silvia, praticamente, ela começou um pouco antes. Esse período que eu estava em São Paulo, ela começou a coluna aqui, no Diário do Paraná. E dela ficou, ela continuou durante todo esse tempo, que agora ela tem 31 anos já de coluna, mas ela teve algumas interrupções em jornal, como colunista, mas ela fez jornal, fazia um jornal mensal sobre propaganda. Eu devo ter aí o espaço de marketing e o espaço de propaganda. Então, ela, tecnicamente, era bem mais antiga do que eu. Só que ela não teve ela teve algumas interrupções. E a minha, durante 26 anos, foi publicada semanalmente. Eu tive só uma interrupção durante, acho que 3 meses, que foi uma cirurgia que eu precisei ficar mais tempo parado, e viagem para fora, né? Mas mesmo assim, quando eu viajava, ficava, vamos supor, 4 semanas fora, eu já deixava 2 colunas prontas. Então, o máximo que eu fiquei sem aparecer foi 2 semanas. O Prêmio Colunistas... O Prêmio Colunistas, ele é nacional, é uma associação, a Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda, a Abracomp, que ela está com 35 ou 36 anos já em São Paulo. Quer dizer que é uma franquia aqui no Paraná? Aqui é uma franquia. Só que a Silvia ficou cuidando dessa franquia até o ano passado. E agora passou para quem? Agora passou para o Cícero. Cícero Dias. Não, Cícero Lira. Dias Lira. Cícero Lira. Que trabalhou com ela há algum tempo. Ele trabalhou conosco também, né? E ele, inclusive... é professor universitário. O escritório dele é junto com o dela agora também. Mas ele foi... Qual é a importância do Prêmio Colunista para a propaganda do Paraná? O que ele revelou? Então, o que ele descobriu, assim? Olha, tem esse aspecto importante, tem essa linha que é valiosa continuar na propaganda. O prêmio, ele era um evento anual, que ele tem um júri que é de especialistas, jornalistas, de colunistas de propaganda, que inclusive a maioria vem de fora, né? Porque aqui nós só tínhamos 2. E ele premia as categorias de rádio, televisão, imprensa, por produto, por linha de produto também. Então, automobilístico, bebidas, e outras categorias, que cada uma delas tem um prêmio ouro, prata e bronze. Ou nenhum, ou só um, ou 2 em cada categoria. E isso aí, quem recebe o prêmio, ele se valoriza e se valoriza diante dos clientes. Quantos anos tem o Prêmio Colunista já? O prêmio agora, essa festa de ontem foi de 31 anos. Eu escrevi coluna durante 26 anos e participei do júri durante 26 anos. Eu parei agora 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, porque já não estava enxergando mais, né? Mas mesmo assim, o último que eu participei, eu já estava sem enxergar direito, mas eu tinha noção do que estava acontecendo lá e a parte que não é só visual, eu participava, né? Isso aqui é o Prêmio Colunistas, Prêmio Sérgio Mercer de 96. Então, cada ano ela fazia uma homenagem para alguém que tinha feito alguma coisa diferente ou
que valorizasse a profissão. E cada ano ela fazia também um anuário. Até uns 10 anos atrás era uma revista tamanho tabloide, e depois passou a ser uma revista formato padrão. Tem alguma aí, né? Em 31 anos, que diferenças você aponta assim, fundamentais na propaganda de então e a de agora? Na área gráfica, por exemplo, na impressa? Só o recurso técnico, praticamente, porque criação ela não tem muito. Não houve evolução. Não tem muito. Sensível. Porque o que evoluiu foi a técnica. Porque primeiros anúncios que eram ilustrados a bico de pena no jornal, porque o clichê não dava retícula suficiente para reproduzir a foto, aí foi evoluindo depois para o fotolito, para impressão a cores. Offset, né? Offset. Offset depois. Offset e depois até a impressão agora, ultimamente, é digital, né? Porque o que eu vejo de evolução é a parte técnica. Porque a criação você tem que falar do produto para alguém que pode se interessar pelo produto e falar para que serve, como serve. Tem muita gente que agora, ultimamente, tem um modismo que mostra o produto, principalmente na televisão, porque a televisão mudou muita coisa, né? Porque o jornal impresso, ele, além de ter pouca circulação, ele tinha restrições de acabamento do anúncio, de texto, que os primeiros anúncios eram textos longuíssimos, né? Mas se bem que eram redatores bons, que você começava na primeira linha e ia até o fim para saber o que o produto. Podia até nem comprar o produto, mas você lia o anúncio. Depois o anúncio impresso começou a reduzir o texto. Então, às vezes, você pega uma revista a caras com 8 páginas de anúncio e só tem uma frase que vai do começo ao fim, sem dizer muito sobre o produto, só mostrando o produto ou situações de uso do produto. Mudou muito essa parte gráfica também, com o uso de cores e de formatos de revistas, né? E até o tipo de produto, porque o que era antigamente venda de fimatosan e talco rosa e coisa, agora já é carro de último tipo. Então, a propaganda do Paraná é diferente da propaganda feita no resto do Brasil? Ou seja, tem alguma característica da propaganda feita aqui desde que você acompanha? Não noto. Eu não noto. Inclusive, eu recebia revistas de outros lugares. O próprio História da Propaganda da Bahia, por exemplo, ele saiu um pouco antes desse do Paraná. São as mesmas histórias. É que ele, por exemplo, ele começou o livro com a Carta de Pero Vaz de Caminha, que ele acha que foi a primeira peça publicitária da Bahia. Eu já não consideraria isso como peça publicitária, porque para mim eu começo o livro com o primeiro anúncio publicado e pago em jornal. Qual foi, né? Que foi no 19 de dezembro. Sim, no Paraná. No Paraná, E no Brasil, qual teria sido o primeiro anúncio? Ai. Não, tudo bem. No Brasil, o primeiro anúncio... Vende-se um escravo. Sim, era venda de escravo. Esse era os anúncios do 19 de dezembro. Tem uma série de anúncios. Fuga de escravo, venda de cavalo. Cavalo, principalmente. Mas tinha, se for considerar assim, mais antigamente, a gente podia até considerar como propaganda o grito dos pregoeiros, que vendiam cocada, vendiam aquelas bandejas com coisas de bandejadas. Isso aí já às vezes é uma digressão da propaganda, mas não deixa de ser propaganda, mas é que a gente considera, no caso aqui do livro, ele está considerando propaganda paga, em espaço comprado em veículo regular.
né? Então, a propaganda regulamentada, a própria profissão foi regulamentada em 66. E as entidades, as agências se associaram em entidades que são regulamentadas também. Tem o código de conduta do CONAR, né, da autorregulamentação da propaganda, que é uma fiscalização interna, porque havia o perigo de começar o governo fiscalizar a propaganda e começar a proibir muita coisa que os próprios publicitários podiam avaliar e tirar do ar, se fosse o caso, como tem acontecido, né, até agora. Bom, o Márcio, mais alguma coisa? Ney, qual a importância do governo para a atividade publicitária no Paraná? É decisivo? É o principal fonte? Ou a iniciativa privada já chegou em alguns momentos a suprir? Acho que Nem Movecimos? Nem Movecimos, nem Balmerindos, nem Prosdóximo? Nem Prosdóximo. Mas é que o governo, ele inclui como propaganda até os editais, né, os espaços obrigatórios de publicação. E também as campanhas, que são campanhas... será que eu vou falar? Pode falar, isso é depoimento. Não, as campanhas como estão acontecendo agora de período pré-eleitoral, né? Campanha de valorização de programas que deveriam ter sido feitos durante os 3 anos anteriores e estão sendo concentrados agora na fase. Mas essa propaganda pública, ela não tem responsabilidade com o retorno, né? Não tem. Age em cima de coisas muito abstratas. A Copel, por exemplo, se esmerou nisso. A Copel tá tentando fazer utilidade pública, né, de prevenção de acidentes. Isso é positivo. Mas a verba da Copel, perto das outras, é um negócio absurdo, né? A frequência com que tem anúncio da Copel, né? Que eu acho que se saem 10 anúncios prevenindo para o garoto não empinar pipa perto do fio, podiam sair 2 ou 3. Na verdade, isso é em razão da troca da fatura de luz das emissoras de rádio. É uma permuta. Uma espécie de não permuta. sei se tem permuta, não. Tem sim. Tem, deve ter permuta, um mas, acordo. mas mesmo assim, o que não está sendo pago está sendo trocado por alguma coisa que tem valor. Sim, claro. Então, claro. Mas o volume é em o razão volume disso. não tá sendo cash, né? Ney, a universidade, que papel a universidade exerceu ou não na mudança qualitativa da publicidade do Paraná? Você que observa e acompanha a publicidade desde os anos 60, aqui no Paraná, você consideraria importante a contribuição da universidade? Eu acho difícil responder isso aí, porque eu tenho inclusive um neto que está fazendo publicidade e propaganda. Mas a diferença, por exemplo, quando eu fiz a Escola Superior de Propaganda, os professores eram todos profissionais de agência, que iam as matérias, os setores que eles cuidavam na agência, à noite eles passavam para os alunos. Agora aqui, não sei, atualmente, pelo que eu vejo, é formação mais acadêmica, até por imposição de currículo, né, exigência de titulação, formação de né? grade, E também exigência de titulação, né? Então, normalmente os profissionais não têm os títulos. Então, Esses brilhantes profissionais aqui, exatamente, provavelmente o único com titulação aqui de mestrado e para cima é o Márcio. Mas também isso é uma barreira, né? A falta de titulação. Mas eu tive, quando houve o lançamento do livro, eu fui em 2 ou 3 faculdades para falar sobre a história da propaganda. Eu com a minha dificuldade de transmitir oralmente, eu ainda conseguia juntar lá 100 alunos, que eram 2 classes juntas, e falar porque
para eles interessava e eu estava com material interativo também. Eu levava comerciais para passar e debater. Os anúncios eu fazia circular pedia para alguém levantar e ler. Então eu conseguia o interesse daquela turma. Agora, fora disso, eu não sei, eu não tenho visto muito interesse. As agências cumprem a lei quanto respeita à contratação de profissionais formados? Não Como está a existe- questão da não regulamentação? não tem exigência, porque a profissão é regulamentada, mas não existe, por exemplo, um conselho regional que obrigue a ter carteirinha de publicitário. E a agência, então, não é obrigada a contratar profissional formado. Quer dizer, você não sentiu uma influência grande ou média que seja da universidade na propaganda do Paraná nesses últimos anos? Sinceramente, eu não senti. Porque tem muito aluno que se forma e não consegue nem estágio, porque a quantidade é enorme em relação ao que o mercado poderia absorver. Então, o que houve durante um tempo aí foi o patrocínio, né? Então, Continua existindo, né? se formava, conseguia um cliente que era parente ou tinha alguma fábrica, algum comércio, alguma coisa que começava ali com aquela propaganda e alguns foram para frente. Mas tem outros que... E aí, quais são as grandes contas publicitárias do Paraná? E existe publicidade sem contas? Publicidade sem conta. Sem contas, se você não tiver cliente para uma agência, não existe, Não existe agência. Não, claro. Mas Então, quais são os... Então, mas atualmente os anunciantes grandes não são muitos, não são... O HSBC que voltou para cá, porque ele tinha ido embora também. Por que o HSBC voltou para cá? Porque eu acho que por conveniência estratégica de comando aqui, mas não aconteceu com o Boticário, por exemplo, que o Boticário tem o comando aqui e a agência, a principal participação é de fora. Ela teve agência própria, inclusive eu que abri a agência, a House, a BIK, mas era mais para produção de material interno e das revendas. Mas a propaganda nacional de produto e institucional do Bamerindos, do Boticário, é feito fora. E o HSBC faz todo o material aqui hoje? É uma house deles ou não? Não, é a JWT, J. Walter Thompson. Sim, é nacional, internacional. É uma Ganhou o prêmio, né? É uma multinacional. Nacional. Esse ano ela foi agência do ano. Com o esvaziamento da economia paranaense também nos últimos anos, perdemos aí a Ames Macedo, Prosdóximo, Móveis Simo, Então, Placas Paraná. Então, que eram uma contas, série de grandes empresas que eram grandes anunciantes também. E as empresas locais aqui sustentavam também boas agências locais. Então, Hoje eu trabalhei há um esvaziamento desse mercado. Eu trabalhei em várias houses, que a house durante muito tempo foi estigma, porque as outras agências achavam que eu, com um cliente Concorrência cativo... desleal. É? Concorrência desleal. Concorrência desleal, mas não era desleal. Eu não sei, eu que estava dentro, eu não achava que alguém pudesse fazer o que a Almorama fazia. Não tinha nenhuma agência com a versatilidade e com a aproximação do cliente que tinha o Almorama, porque o Almorama chegou a fazer material de manhã para de tarde e um profissional ir pegar um avião, alugar um táxi aéreo para ir até o Rio e entregar o material no jornal. Quer dizer, eu acho que poucas agências teriam essa versatilidade. E também um grupo coeso, porque tinha um diretor de marketing que era muito bom, tinha um gerente da agência que era muito bom e uma equipe muito boa.
Porque eu costumava falar quando eu fiquei 5 anos na Umuarama. Aquela maneira a gente achar que ganha pouco. Eu dizia que a gente ganha pouco, mas ganha bem. Porque no dia 25 estava lá o salário de todo mundo. E nas outras agências nem todas acontecia isso. Tinha agência que ficava devendo 2, 3 meses de salário. Isso aconteceu comigo também. Mas mesmo a qualidade dos fornecedores do Bamerindos, porque era uma qualidade que era paga, né? O Bamerindos financiava, patrocinava, cobria o custo do material que era feito por terceiros, né? E a quantidade também, que quando o banco naquele tempo estava com 1.200 e poucas agências, era material para mandar para a agência, era material em quantidade, em caminhões, né? E o Bamerindos também teve essa vantagem de fazer muita campanha institucional para terceiros. Campanha de vacinação, campanha para a memória gaúcha, campanha para a memória farroupilha, Pantanal. Era uma... E no Paraná, especificamente, quais as campanhas No Paraná mais... tem o Bicho do Paraná. Bicho do Paraná. O Bicho do Paraná é um símbolo, né? Você identifica no Sérgio Reis um papel importante na vida da Umuarama? Eu acho que a vida da Umuarama era o próprio Sérgio Reis. Porque ele tinha visão do banco, do negócio do banco, tinha todo o apoio da diretoria e entendia de propaganda. E de trabalhar com gente, porque ele sabia também trabalhar com os funcionários, com as pessoas. E ele era um ponto de referência, um ponto de segurança para quem estava trabalhando com ele, porque ele sabia o que queria, não reclamava muito, e também bancava, né? Porque você tinha uma ideia boa e ele bancava. O banco podia, né? O banco podia. Ney, tem alguma coisa a ver o fato do Sérgio Reis ter também sido estudante de teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil? E vocês se conheciam em seminário presbiteriano? Não. Eu fiquei sabendo muito depois que ele tem essa origem, mas quando eu estava no Umuarama eu não sabia dele. Além da Umuarama, da conta do HSBC, o Celso agora mencionou o aspecto econômico. Nós perdemos, né, sim, então, e inclusive... perdemos, em consequência, as grandes agências. E certamente grandes publicitários também. Então, grandes Vamos ter- publicitários, então. isso é interessante. Devemos Então, ter mas perdido. o Prosdóximo, por exemplo, a fábrica, porque tinha o Prosdóximo Sim. fábrica e o Prosdóximo loja. Depois a agência que atendia a loja passou para a Sclan, né? A Sclan absorveu a conta. E foi uma das maiores agências do Paraná também. Mas esse clã era Era uma house, então. Começou como house, né? Começou como house do Prosdóximo, mas Refripar. depois começou a Depois foi autônomo. abrir para conta. Foi para terceiro. Mas o Banestado foi uma baita conta, né? O Banestado acho que estava com 3 agências naquela época. Ou às vezes até mais, né? É. Porque ele tinha um desdobramento tinha, de crédito, de É. financiamento, É. de seguros. Então, às vezes, tinha 4. Rural, Mas a propaganda paranaense empobreceu também em termos de cérebros, né? De gente que atuava na criação gráfica, criação de texto. Porque Devemos ter teve perdido muito, muito. por exemplo, a parte de criação de artística, de layout, os bons profissionais foram envelhecendo. Tem alguns ainda aí que estão aí, o Nilson Miller, o Nilson Miller agora é mais artista plástico, mas tem Quem da velha guarda continua, além do Miller? que continua como Continua profissional, atuando, como profissional trabalhando.
Acho que não tem muita gente. O não. Sérgio não está mais, né? Não. Tem o Elon Garcia, a agência é do filho dele, mas ele trabalha com o filho dele como contato, né? Aliás, o Elon tem algumas tiradas no tempo da Desapel, que o slogan da Desapel, a mais simpática, é antológico, né? Ele com aquela apresentadora de televisão, que É. faz um Tânia, né? dupla, né? Era a Tônia, né? Tânia, né? Tônia. Então, mas ele inventou aquele do BenTV, né? Da nota de R$1. Lembra? R$1, com BenTV você compra, dá entrada numa geladeira, uma coisa assim. E são ideias são originais, né? Sim, mas essas boas cabeças que desapareceram, e que você diz agora que o pessoal já... Jamil, por exemplo. praticamente não está? O Jamil era um gênio, né? O pessoal que desapareceu, assim como desapareceram as grandes contas aqui do Paraná, esse pessoal não foi substituído por ninguém. Então, não, o caso do Desidério, o caso do Gilberto Ricardo dos Santos, eles praticamente aposentaram, né? E não deixaram a sucessão. Não, eles estão aposentados, né? Estão aposentados então, mas a história deles é Não muito há boa. sucessores na praça, do nível. É isso? Quem? No mesmo nível no não mesmo tem- nível no não há mesmo sucessores. nível, eu não sei. Então houve também um empobrecimento da publicidade É, paranaense nesse. Porque inclusive a própria J. Walter Thompson, que é a melhor agora, mais premiada e coisa, eles fazem muita combinação, vamos dizer combinação, com a matriz em São Paulo. Eles fazem muito trabalho em conjunto. Então tem coisa que você pensa que é criada aqui e é criada em São Paulo, ou vice-versa. Então, de acordo com isso que o Celso falou, o futuro da propaganda do Paraná, do ponto de vista criatividade, não é um dos melhores possíveis, ao que se delineia aí, ou pode mudar? Ou pode Mas haver uma reversão? É que tá, o problema da propaganda, porque a propaganda agora diminuiu muito no contexto da comunicação, né? Porque com esses novos meios, inclusive a própria promoção tirou muito da propaganda. Os meios de internet, de coisas que não são da propaganda original. Eles podem até substituir na mente do consumidor a mensagem que eles viriam na propaganda. Mas a propaganda ela perdeu muito desse campo de concorrentes. A propaganda perdeu ou os veículos mudando, os veículos tradicionais perderam de importância? E quem ganhou importância? Acho que quem ganhou importância é uma boa pergunta. Internet. Porque a internet ela está ainda muito, como dizer, está indefinida. Não é nem carne nem como peixe. veículo, como veículo de propaganda, ela não. A internet é Não tem mais definição como comunicação veículo. interpessoal Mas os investimentos em propaganda na internet estão cada vez mais... então, mas o que tem na internet não é propriamente propaganda, é venda. Então tem, Como é logicamente... que você diferencia venda e propaganda? Não, porque venda fala diretamente do produto. Olha, nós estamos aqui com um telefone celular que tem isso e custa tanto. Você pode pedir pelo e-mail tal ou pelo telefone Não tal. faz institucional nenhum. Agora, por exemplo, o perfume do Boticário, que aparece aquelas moças lindas e coisa e tal, aquilo é propaganda. Sim. E isso a internet não faz. Internet Isso, não internet. faz, internet não faz. Se o Jorge Lemoine, Lemoine. se o Jorge Lemoine estivesse vivo hoje, ele se surpreenderia muito com essa... E vamos falar um pouco do Jorge Lemoine. Com ele se inicia a história da propaganda do Paraná. O Jorge, ele era um francês, filho de belga, ou belga, filho de francês. Ele veio com 4 anos para o Paraná. Em que ano ele veio para o Paraná? Deve ser 1912.
1912, por aí. Foi no começo dessa. E ele, não sei como ele se interessou e Você pegou... chegou a conhecê-lo? Não, ele morreu muito antes. Tinha dó, né? Não, mas Eu sou antigo, uma mas... pessoa em 1912, Não, mas e quando ele veio para começar a Com que trabalhar idade? aqui? Hã? que idade? Não, para o Brasil ele veio com 4 anos, mas ele começou a trabalhar com 18. Pensei que você Com disse 18, que em 1912 com 4 Não, anos. com 18 anos ele começou a fazer propaganda nos bondes. Ele conseguiu uma Em concessão. Curitiba? Em Em Curitiba. 1921. É. Aí ele esteve em São Paulo e tinha uma agência lá que estaria desativando a The Propagandist, com o nome em inglês. Ele comprou o nome e trouxe para cá e traduziu para a Propagandista. Mas ele era especialista em cartazes para bondes. Ele fazia, depois ele começou a fazer aqueles cartazes para trens também, inclusive na beira da estrada, aqueles painéis que tinham de tantos quilômetros. Ele fazia aqueles portas de vidro que tinha nos bares, aquela porta chapiscada, como é que é? Jateada. 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 Bisotif. Então, ele fazia com marcas de produtos também, principalmente bebidas, né, no caso. Mas ele começou a atender a conta da Antártica e depois de uns 6 anos a conta ficou tão importante que ele deixou as outras e ficou só com a Antártica. Aí a Antártica o contratou para ser gerente. Então ele deixou a propaganda, ficou como distribuidor da Antártica aqui. Né? Foi uma mudança assim totalmente, porque eu também não sei se ele já estava faltando mercado para ele, ou ele ganhava mais vendendo bebida do que vendendo... Depois dele, teve algum outro nesses primórdios da propaganda do Paraná que você considera ter tido um papel marcante? Não. Os primórdios. Os primórdios. Darclay Ribeiro. O Darclay tem... Não, então, aí começou, por exemplo, o Arnaldo Del Monte chegou em 72, mas ele já veio para trabalhar na... Mas o Arnaldo é bem depois. É 50 anos depois mas a Hermes Macedo abriu o primeiro escritório em 32. Primeiro escritório E quem tocava a propaganda do Hermes Macedo? Naquele tempo, eu não sei. Esse dado que ele deu aí de explorar, por exemplo, o espaço do bonde e tal, as estradas, a Rodofer, né? A Rodofer. Trata da Rodofer com o Aristides Begui. E o Vinholes, né? Vinholes vem no fim. Mas a Rodofer foi depois que o francês lá desistiu. Aí a Rodofer pegou várias concessões de estrada também, porque aquilo lá já era beira de estrada, já era do governo, né? Do DR, ou sei lá o que era. É a faixa de domínio. A faixa de domínio. Então, mas aí ele teve que montar a estrutura para... Entrava em licitação o trecho. Porque ele tinha, de tanto em tantos quilômetros, ele tinha um espaço lá para fazer a placa, então ele montou a equipe para carpinteiro e de pessoal de... Daí ele cheia o jornal. Né? Foi uma Aí chegou o Estado do Paraná, né? Estado do Paraná, que ele era a figura principal do jornal. Estado... Ney. Então, inclusive, o Estado é de 46, né? A Tribuna é de 51. Não, o Estado? E depois... O Estado é de 51. O governo do Bento. O governo do Bento, 51. 51. Eu estava lá. 51 é a Tribuna, não é? Em seguida vem a Tribuna. Porque eu tenho o número 1 da Tribuna. A Tribuna o Estado foi um pouco antes. Já é do Fernando Camargo. Fernando Camargo. Eles dividiram. Mas, com o Fernando Aristides era Begui diretor. Então, mas quando chegou a televisão em 72, né? 60. Televisão? Não. 62. 60. 60. A televisão em 60, a cor que veio em 72. Mas em 60, então, o pessoal de rádio, que era o veículo mais
mais difundidos, vamos dizer. Guaracá e B2? Guaracá, Marumbi, a B2. A B2 é a segunda mais antiga do Brasil, né? Mas no começo as rádios, de 1924, que começou a primeiro funcionar, até 1946, eles não tinham anúncio. Era só... Era uma rádio sociedade. Rádio sociedade, rádio O cara clube. comprava, né? Rádio sociedade. Né? Quando é que entra o anúncio da B2? E quais foram os primeiros anúncios da B2? Você aborda... Era de lojas, principalmente. Né? Era de lojas. Porque o sistema de comercialização, depois que o governo liberou, era o corretor, era o funcionário da rádio, ou então o freelancer que ia com o talãozinho dele de porta em porta na loja, contratava o anúncio e escrevia o anúncio, às vezes, porque não tinha medida de 30 segundos como tem hoje. Ele escrevia o que o dono da loja queria e chegava, voltava para o estúdio e já punha no ar até. A rádio funcionou assim muito tempo. Além da B2, a Guaracá teve importância. Tinha ali, Guaracá, Marumbi... E ali se projetaram nomes valiosos da radiofonia. Um deles, o Aloysio Vizeto, que nós conhecemos. Aloysio Vizeto, Tivemos o próprio... O Rocha Braga. O Vanderlei Dias. Vanderlei Dias. Fazia Tronco dos Pinheirais, contava. Rafael Eatauro passou por lá. Radiofonizava Vanderlei foi biografias. meu professor na FAI. Mas tinha o Renato Mazzani, que Que depois foi para a publicidade, a coisa do Renato Mazzani. Então, mas o Renato foi o primeiro diretor de televisão aqui em Curitiba. Sim, no Canal 6, canal 6, da TV Paraná. TV Paraná. Mas foi o... E a briga, por exemplo, tinha o Fritz Bassfeld, tinha 4 desse pessoal de rádio que foi para a televisão, que tem 4 deles que reivindicam ter sido o primeiro rosto a aparecer na telinha. Então, eu no livro, inclusive, eu não favoreci ninguém, eu só citei algum, porque não dava para... Você começa com a televisão no difícil. Porque a televisão, então, as primeiras transmissões eram no circuito fechado, né, do estúdio. Primeiro era na Tarobá. Né? Ia passar na Tarobá, você ia na loja da Tarobá. Então, e fazia fila ali para assistir. Fazia fila, mas porque eles não tinham nem como fazer uma programação normal e vender espaço, porque não tinha televisor. Eles tiveram que fazer promoção de deixar o televisor na casa do provável cliente durante uma semana ou 10 dias, não sei. Depois tinha o televisão. Fazer a degustação, né? Então, depois, aí é que ele ia comprar, aí é que começou a vender, aí começou a ter mais telespectadores, e aí isso está na raiz da história da televisão brasileira, né? Chateaubriand, que foi o pioneiro, não existia o receptor. Se tinha, o emissor não tinha o receptor. Vai repetir aqui 10 anos depois. Desses anunciantes nacionais, você fala no teu livro da Ante Sardina, que era da família Araújo, né? Que inclusive, Sardina foi a primeira o sogro, acho que o doutor Eurobendão, né? Fábrica de cosméticos aqui. Foi o primeiro grande anunciante nacional de origem paranaense e daí? Foi. Ele, inclusive, o próprio João Cos, que depois abriu a Gravatex, ele cuidava da conta da Sardina, e inclusive no livro tem um anúncio que ele é o garoto propaganda. O João Costa? Com a cara toda ensaboada e uma machadinha fazendo a barba. Que o creme era tão bom que amaciava a barba que dava para fazer com a machado. Mas a chamada propaganda soco no olho, né? Tinha um que o cara estava serrando a cabeça e dizia assim, com o espalte na boca, a dor é sopa. Serrando a cabeça. Então, mas ele anunciou nacionalmente, isso aí, anúncio de página inteira. A página inteira é modo de dizer, né? Mas Você viu o primeiro anúncio com odor? Lembra disso? Eu lembro. Foi um anúncio do perfume Dana.
Não. Fizeram no Diário do Paraná. Não, esse eu não Nós ficamos com não. dor de cabeça. Não, esse eu não Ficamos lembro. 3 Não. dias com dor de cabeça. Eu Os caras lembro- entraram de avental, parecia segredo atômico. Pra Eu lembro misturar do com a primeiro tinta. anúncio do Boticário, que era uma Dol. Não, aquela- mas Esse é bem antigo. a micro, O anúncio a do micro- produto nacional, Dana. E Só que Dana- bastava comprar o jornal, ninguém compraria mais o perfume, né? Então, levou-nos porque- à danação. É porque a própria mistura do cheiro da tinta com o cheiro da essência já devia ser um negócio. Mas o O João Cos, qual é a importância do João Cos foi. na mídia impressa do Paraná? Com ele se Então. inicia, com a Gravatec se inicia Gravatec. todo um processo de industrialização do clichê. É, clichê. Fora aquele clichê que era feito em jornal, mas ele fornecia para Então, revistas. ele fazia para terceiro, porque Terceiro. o jornal fazia E mais. ele era um ucraniano, né, o João Cos? É. Mas ele foi um empreendedor, foi porque o clichê, para qualquer material impresso, tinha que ter o clichê. E vinha com aquela madeira pesada, Vinha uma madeira pesada, sólida. um preguinho em cada ponta. Assim. E às vezes o preguinho Para saía impresso. montar a chapa que ia para a máquina, né, para a impressora. O momento bom da propaganda, Ney, que é a questão, por exemplo, dos luminosos da cidade, né? É verdade. O neon. A cidade, neon, o cara vinha do interior, se Ficava deslumbrava. deslumbrado. Na Praça Osório, Os deslumbrado. na olhos Caixa vinham da Econômica. Econômica. Aquilo era E do fascinante. lado É. da igreja, da catedral, tinha o anúncio do King's Archer, o whisky. Sim, né? King's Com aquela Archer. flechinha. Mas esse da Então, Caixa mas esse era- Econômica, a também, moedinha ele ia era andando. Cada dia corria e caía num cofre. Quem é que bolou esse... E era propaganda estática, né? É como o painel. Havia muita parede pintada também, né? O Félix, produtor dos primeiros grandes documentários do Paraná. Quem era o Félix? Eugênio Félix? Eugênio Félix. Eugênio Félix. Era foi da UFA, né? Era um judeu austríaco. Foi da UFA. Mas os pertenceu documentários tinham o Dimitri, tinha a o UFA é uma empresa. da Tati Produções lá, como é que é o... Havia muitos profissionais egressos da guerra, né? Daquele período de pós-guerra que vieram para cá. O Eugênio é um deles, né? Sim. Morava ali no Palácio Avenida. Tinha o Hermes, um gaúcho, que também era... Depois, quando o governo começou a contratar esse pessoal, aí abriu também espaço para eles, né? porque eles faziam Fotógrafos, documentários de cinegrafistas. inaugurações, de posse, de coisa. E era tudo filmado não tinha o VT, né, para gravar a solenidade. Como é que chama? O da Tati. Que fazia Móveis Pedroso. Ele tem um arquivo, até agora há pouco tempo, ele tinha todas as latas, os rolos. Até quando eu estava pesquisando para o livro, ele me falou desse material que Dimitri. ele tinha. É o Dimitri. Dimitri. É. É o iugoslavo, né? O Dimitri é fotógrafo, né? Não cinegrafista. Cinegrafista. Bom cinegrafista. Bom Não, e ele... conhecimento. E ele guardava. Havia muitos europeus aqui. E ele né? guardava, porque tinha muitos que passavam a época da veiculação e jogavam fora. Além do Cid de Stefano, quem tem um bom arquivo Fotográfico? fotográfico no Paraná? Ah, O do Diário do Paraná, o que foi feito? Diário, Canal 6, tudo uma barbaridade. tem muita coisa. tenho- O arquivo do Canal 12 foi jogado em caçambas de lixo. Né? Jogaram os discos, as bolachas da Da Rádio BBS. Clube. Né? Uma Tem vergonha. muita coisa que foi O jogada. Canal 6 é um escândalo. Sabe que nós fizemos o primeiro filme, foi a peça de inauguração do Canal 6. Era um filme, acho que gravuras de Rugendas. O filme foi o Valêncio Nikulitchev, o Valêncio Xavier, fez o roteiro, eu escrevi o texto, né? Salomão Scliar fez o filme, a parte Ele fílmica, trabalhou né? aqui naquele período, trabalhou com o Dino Almeida. Esse cara consta
da história do cinema brasileiro. É. Vento Sul. uma Ele é coisa irmão assim, do né? Carlos Esclier, né? Irmão. Perdeu-se esse filme? Foi uma história interessante, um filme, Eu conheci. uma hora, o filme, imagens paradas, que eles davam movimento, com, por exemplo, com traveling. Estava um índio apontando com uma flecha, né? O arco e a flecha. Ele fazia, com o traveling, fazia essa movimentação. Então fazia aproximação frame a frame, em cima da gravura. Fazia frame a frame. E se perdeu esse filme? Perdeu tudo. Agora, um professor da Universidade lá de São Paulo queria saber por causa do Esclier. O que deve estar perdido também é o acervo de produções do Cir Laboratório, que foi a maior produtora fora do eixo. Né? Percy Tamplin. Percy Do Tamplin. Percy E Tamplin. o Percy tá aí. nosso amigo presidente da academia. Túlio Vargas. O Túlio, então, mas cunhado. Que é Cunhado cunhado dele. o Túlio não apitava muito. A dona E deve ter da Guaíra, né? a dona Lília. Da Guaíra está na mão do Krieger. Então, E o é o Krieger- Krieger que tem guardado isso, mas ele... Quem que tem? O Krieger. Mas ele não deixa ninguém ter acesso. Não segundo. deixa ter acesso. E também E não ele vende, está não- correndo o risco de embolorar tudo. Perder aquilo esse lá. material. É. Por isso eu prefiro a fotografia na mão do Sidney Stefani. Com toda a Eu tenho, dificuldade de por negociar exemplo, com ele. eu tenho umas 200 fitas em VHS que a maioria tem comerciais, inclusive vários de festivais e coisa e tal, que eu vou procurar um patrocinador para passar isso para DVD pelo menos, para atualizar, porque a fita ela vai embolorando e não vai mais rodando no cabeçote, né? E tem coisa ali que só eu que tenho. O que só você tem, por exemplo? Não, agora tem coisa que eu nem tenho mais, porque eu tinha uma coleção de edições de jornais e revistas número 0 e 1, que estavam com 2.300 e poucos exemplares. E eu vendi, o doutor Miguel, do Boticário, comprou e doou para a biblioteca da Unicamp. E para não ir só aquela coleção, eu juntei todo o meu material de recorte, de revista, de coleção de e-mail, mensagem, coleção da revista Propaganda, todos esses veículos que tinham informação do mercado, que eu estava juntando lá, tinha mais de 1.000 e-mail mensagem, mais de 1.000 revista Propaganda. Eu juntei, foram 80 caixotes, aqueles caixotes usados para mudança, aquelas caixas de papelão. Eu enchi 80 pacotes. 80 Foi para o Unicamp. Foi tudo para o Unicamp. Porque a ideia original do Dr. Miguel era, quando ele comprou, ele queria montar lá no shopping estação, naquele vagão. Tanto que ele contratou 3 funcionários para começar a fazer a catalogação em computador. Mas depois ele percebeu que ali não dava espaço e que ia ter que dispor de um outro espaço lá que não existia, ou então ficaria inconveniente. E eu acho que naquela época ele já estava percebendo que ele não ia mais ficar com o shopping também. E foi bom, então aí nós combinamos de fazer a doação para a Unicamp, porque lá é garantido, porque tem biblioteca, bibliotecário, profissional e interesse em guardar, né? E eles digitalizaram o material lá? Então, tem 3 pessoas, 3 ou 4, com o projeto de fazer em 3 anos a catalogação e digitalização. 3 anos para fazer. Ney, as primeiras mulheres a dirigirem agências de publicidade e a importância delas e as que trabalharam. Dirigir a agência, como eu acho que redatoras, que eu conheço só a Índia. A Índia do Índia, Brasil, Índia do Sigvald. Brasil, Sigvald, Foi minha colega de faculdade. Século XX, né? século XX. Agora, Morreu cedo a Índia. mesmo agora, realmente que eu conheço é a Marilda Preco. Segmento. Da Segmento. Segmento, E eu não sei se tem mais alguém com... É comum a mulher ter um destaque como criadora em publicidade nos centros como Rio, São Paulo? Aqui é uma exceção? Não, parte de criação, eu acho que tem poucas mulheres em relação ao universo, né, dos profissionais. O que tem mais mulher é na parte de atendimento, né, de contato, planejamento.
Mídia, né? E mídia. Mídia, principalmente. Ney, as grandes revistas do Paraná, importantes. A Panorama, curiosamente, você conta no seu livro, nasceu em Londrina. Nasceu em Londrina. Adolfo Sete. Adolfo Sete. Do Sete, né? Sete. Seu Sete. E Depois trouxe para cá. Depois veio para cá a impressora paranaense que comprou o título. E ele ficou como diretor. Ele ficou como Funcionava diretor. ali no edifício Ana Cristina. Teve a Guaíra, né? Teve a Guaíra. A Foi Guaíra é mais anterior, né? Que é um marco. A Guaíra mais importante. A Guaíra, teve Guaíra, pretensões nacionais. Né? É. Tinha editora, né? Você acompanhou essa revista, etc., do Fábio Campana, de boa Não, qualidade na área não, eu não tenho. de artes? Conheceu recentemente? Não, eu agora, desses últimos 4 anos para cá, eu já não estou vendo nada. Sim. E vamos fazer um grande final. Você podia resumir, digamos, não o conteúdo do teu livro, mas os pontos salientes do teu livro. O que você considera pontos salientes? Você revelou os grandes momentos do rádio, Então, ele está em ordem cronológica. Então, começa com os primeiros anúncios de jornal impresso, depois entra a rádio, entram as agências, que aí começou porque enquanto tinha anúncio de jornal e rádio só, não tinha agência, né? Tinha agenciador e tinha redator freelance. Era angariador do publicidade. Angariador. Porque as agências, principalmente, elas começaram a trabalhar quando veio a televisão. Que aí precisava de uma equipe maior para poder fazer criação, produção e veiculação. Então, aí é que começaram as agências. E no livro tem a cronologia das principais agências, ou pelo menos das que... Porque ele foi feito em base de pesquisa iconográfica, de recortes que eu tinha lá guardado há 40 anos, e eu fiz 54 entrevistas com esses veteranos. Tipo Fritz Basfeld, o Johnson. Renato Mazani, o Johnson. Victor Johnson. O Vitor Johnson. Vitor Johnson. Não, Vitor Johnson eu não entrevistei. Eu tive só depoimentos de terceiros para ele. Irã de Holanda. Esse William, conhece. mas o Irã de Souza. Simval Martins foi. Simval. Simval foi um dos pioneiros da televisão também. A Cidália foi pioneira. Quem? A Cidália. A Mas Cidália, a Cidália não fazia Cidália, mas Cidália. ele era garoto Cidália propaganda. Shem. Fazia. A Cidália. É linda essa paródia, então. Mas ele tem, aí no livro, tem um capítulo só de causos, coisas interessantes, curiosas que aconteceram com o mercado. E ele tem também uma coletânea de anúncios, inclusive anúncios bem antigos que não se encontra mais em algum lugar. Tem uma coletânea de logotipos. Esses anúncios que não se encontram mais, por exemplo, esse da Maser, da Discos La Maior. Esse da Maser, por exemplo, ele estava na revista do Renato Ribas, lá da TV Programa. Use, Então, Abuse o Matilhão. Isso aí, então. Esse Use e Abuse tem um capítulo aí só sobre alguns slogans escolhidos, né? Tem Malazicas também. Malazica. Então, Malazica foi um grande anúncio Móvel nacional Simos. também. O Móvel Cima também veiculava no Cruzeiro. A Malazica também veiculava no Cruzeiro e na Manchete. A Simo não sei se chegou. Ela era anunciante nacional, sim. Era, então, mas não sei se a Manchete já ainda estava sendo... Tinha o Cimo, Eros Macedo, a Aviação Mochora da Penha. Macedo foi... Uma vez Vogue. Ele tinha o sistema de varejo capilarizado, então eles tinham que produzir, às vezes, 8, 10, 12 anúncios no mesmo dia para poder mandar para os jornais do interior. Porque cada loja do interior tinha uma oferta, tinha alguma coisa. Então era um negócio de louco a produção de anúncio da distribuição e controle de veiculação.
foi Ney, talvez encerrando, nós vamos fazer uma passagem final para indagações. É possível você, acredito que não vai te causar nenhum constrangimento, dado o fato de você ter inúmeros amigos, citar os grandes empreendedores da publicidade do Paraná. Quais foram aqueles empresários que apostaram em publicidade e propaganda do Paraná, deram certo e ajudaram a criar uma mentalidade profissional na publicidade e propaganda do Paraná, de hoje e do passado? Eu vou obrigatoriamente eu omiti sem Não omita, não, fale. Não, eu vou omitir por falta de referência, falta de memória. Sim. Mas teve o Shed, que é o Najib Shed. Najib Shed, teve o Ronaldo Stress, o pessoal de veículo, né, que incentivava, não só incentivava, como eles precisavam de anúncio do pessoal da propaganda. Teve agora esses pioneiros do rádio e da televisão, o Didi Bétega, o Renato Mazanek, o Fritz Bassfeld, quem mais? O Mário Vendramel. Mário Vendramel é uma figura que não pode esquecer, né? Depois, os criadores das grandes agências. Criadores, sim, Jamil Sneges, sem dúvida, um dos mais geniais aí. Castilho, né? Castilho também. Norberto. Aí já era Não, Norberto era empresário. Né? Norberto era empresário. E empresários também nós queríamos ouvir. Mas o Dr. Norberto, tanto que Dr. Norberto era o nome dele, não era Norberto Castilho, era Dr. Norberto. Porque ele fazia a questão E como publicitário, ele atuou mais com a aproximação do governo, né? Que inclusive trabalhou no Palácio com O Neighbor. Ele trabalhou como secretário de imprensa, né? Mas o Dionísio Rodrigues, o Antônio de Freitas. J.D. Rodrigues. Então, o Rodrigues, ele fez foi na melhor época da propaganda do Paraná, assim, em termos de criação e de crescimento do mercado. Porque é o tempo dele, do Desidério e o Gilberto na Múltipla, o Rodrigues e o Rafael de Lala. Rafael de Lala é uma figura também que... Aquela campanha da Rua das Flores, como shopping natural. Isso não é uma coisa muito comum aqui, aqueles anúncios do Jamil Sneges. O Kid Malu. O Kid Malu tem cada episódio, assim... O Kid Malu já viu, sempre citava. O Gilberto tem aquele Natal cor-de-rosa, do Malucelli também, né? O Malucelli tem uns casos com o Vitor Johnson, aquele caso do bode. E o bode, né? Ele trouxe o bode, ele trouxe um bode de helicóptero para soltar lá no estádio. Jogo de futebol. Jogo de futebol, ele fez a volta olímpica com o bode, né? Então, esse Vitor Johnson é indispensável também em qualquer relação. Ele era considerado brega, mas falava a linguagem do povo, né? Os métodos dele, então, ele e o Ayrton Pissetti, eles foram sócios durante um bom tempo, né? Ele, o atual secretário de imprensa do governador de comunicação. Então, mas eles fizeram uma sociedade e não tinham clientes. Então, eles pegavam um bloquinho e pegavam uma rua, então um do lado, outro do outro, entrando em cada loja para ver se... O Pissetti e o Vitor Johnson. Eles iam em cada loja para ver o que... Então, para ver se queriam fazer anúncio de rádio, porque aí eles pegavam, faziam o texto já Como era o nome da agência deles? É a Vitor Johnson? É Vitor Johnson.
Então, mas a Vitor Johnson teve bons profissionais também depois. O Zé Oliva parece que foi. Zé Roberto Oliva. Zé Roberto Oliva. A Marilda Précoma. Teve mais alguém que trabalhou com ele lá também. E dessa nova geração, um nome que teve assim, chegou a ter bastante expressão, o Bufo, José Bufo. Zé Bufo. O que você conhece desse rapaz? Então, o Zé Bufo, eles montaram a Reds Propaganda. Eles começaram com uma boa parte da conta do governo e a conta do Bamerinos também. Bamerinos? Foi o Banestado. Banestado. Ele e o Cláudio. Cláudio Loureiro. Cláudio Loureiro e o... Quem era o outro sócio dele? Eles têm agência ainda, tá? Mas o filho do Groff, né? O Groff está na... Qual é o nome do filho do Groff? É o... André. André Groff? Não. André Caldeira. André Caldeira. André Caldeira, esse também é bom. Né? O Caldeira está no positivo. Está no positivo. Né? Tá lá na diretoria. O Ducídio, ele, depois que ele fechou a agência, ele montou uma agência de pesquisa de mercado. Ainda existe essa agência? Eu não sei. Não com a mulher dele, a Raquel. A Raquel, então, ela é agência psicóloga de e ele pesquisa qualitativa. E ele estava junto com ela, acho que fazendo a parte comercial. Mas ele era especializado, com sala de espelho, com pesquisa. O Antônio de Freitas. O Antoninho, ele abriu a Master meio que por acaso também, porque ele foi secretário de Estado também, né? Secretário de Comunicação. No Canet. Acho que foi no Canet. E ele resolveu montar a agência, mas ela começou, acho que começou como house, não foi? Não, ele saiu da Esclã, Ele onde saiu estava da com o Esclã, Hernani e o Irã. Daí ele foi com o Hernani e fundou a Márcia. Depois o Irã saiu e ele ficou sozinho. O Hernani também tem uma boa história. O Irã ficou na Esclã. O Irã ficou. Mas na Márcia era o Antoninho e o Hernani. O Hernani Bushman. O Hernani saiu depois. O Hernani fundou a Getty. Tem até hoje a Getty, né? Sim. Não aparece muito, mas tem. E o Hernani é um baita profissional também. Redação é um dos melhores que tinha aí também. Bom, vamos às perguntas finais. Maza. Grande apanhado, Maza. Bom, aquele trabalho do Luiz Renato Ribas serviu de alguma forma? Serviu. Desculpa, você continua. Terminou a pergunta. Do Luiz Renato Ribas, aquele trabalho que foi feito, acho que foi a primeira tentativa de organizar cronologicamente. Então, ele começou a editar aquela boletim direta, que era distribuída para as agências com o noticiário semanal das agências. E depois, aí quando veio a televisão, ele foi, acho que uma semana que estava funcionando a televisão, ele já começou a publicar a revistinha com os programas. Eram 2 canais só, né? Eram 2 canais. Não, 6 e 12. Então ele começou a publicar a programação e algumas notas sobre os programas. E vendeu para burro aquilo lá. Ele tinha uma baita distribuição. A tal ponto que a intervalo não conseguia entrar, inclusive. O intervalo era da Abril. Ele vendia 15, 20 meses. E ele tinha um esquema de distribuição muito bom, né? Então pegou. E também era no boom da televisão. E todo mundo começando a se interessar em saber o que era televisão, o que era programa, se valia a pena comprar televisão. Ele tinha um noticiário bom sobre isso, porque mesmo com todo o material importado, que vinha aqueles rolos grandes com uma semana de atraso, né? As novelas que passavam em São Paulo vinham passar uma semana depois aqui o capítulo, né? Mas ele já vinha com a programação contando o que podia acontecer, o que estava sendo esperado. A Silvia Dias trabalhou com ele lá no começo
TV Programas também. Mas o Renato, ele teve outros pioneirismos com a Vídeo 1, né? Com a locadora de vídeo. Foi. E a TV Programas, E a né, que TV, foi a importante. TV Programas. TV Programas. E agora ele está com uma questão também ligada à memória. Ele está em cima desse filão. Né? Porque não se sabe onde está. Ninguém está. Sabe. O acervo está inacessível, né? O nosso, aquele do Bamerindos, é complicado. Tem problema de Banco Central no meio. Né? Bom, Mas Marcos- a parte durante os 5 anos que eu tive na Moarama, todo o material produzido por Bamerindos, quase todo que era impresso, eu guardei uma cópia. Mesmo as fitas eu conseguia depois, com os comerciais em VHS, que eu tenho lá também. Mas aí no livro tem uns 2 anúncios, acho, da Moarama aqui, que é do meu tempo. Queria que o senhor falasse da importância de um profissional como o Miran para a propaganda do Paraná. O Miran é um negócio fora de série. aliás, você sugeriu que o Miran seja um dos próximos Eu entrevistados. diria que o Miran é um fenômeno, porque o que ele conseguiu fazer aqui no Brasil, com arte gráfica, ele está entre os melhores do mundo, ele está no grupo dos melhores do mundo, ele participa da ação dos melhores do mundo. O próprio material que ele produz, inclusive agora ele não está mais produzindo para o Brasil, ele está produzindo só para revistas estrangeiras. Para quem que ele trabalha hoje? O livro agora, esse livro aí, ele abriu uma exceção, porque era para mim, porque a gente tinha trabalhado junto. Mas a programação visual, que aliás não ficou nada parecido com o que saiu depois, ele fez porque era para mim. Mas ele trabalha para grandes revistas de ilustração, esses magazines americanos, alemães. Ele tem... E o gozado é que ele não aprendeu a usar o computador. Ele cria na prancheta e a filha dele é que passa para o computador. Mas o traço dele é... Aí tem uma revista gráfica, não tem? O traço dele... Não, e também o acesso que ele teve, ou tem ainda, dos outros artistas estrangeiros. Que é uma revista gráfica, né? É um negócio impressionante o que ele recebe também de material ali. Porque ele montou várias exposições internacionais aqui. Uma gráfica de 85. A gráfica, ela saiu regularmente enquanto o Bamerindos estava sustentando. Depois ela começou a ficar esporádica. E até o número 42 eu tinha todos. E hoje ainda continua, Ney? Ela sai acho que uma vez por ano, quando ele tem material e tem patrocinador. Mas a própria coleção dele, ele uma vez completou com um número que eu tinha em duplicata lá, porque é o Bamerindos que estava financiando e tudo que era do Bamerindos, esse material que não era do banco, passava por mim. Então eu recolhia sempre 2, 3 exemplares de cada um. Mas o Miran, eu diria que é um gênio. Hoje alguém aqui no Paraná esboça a possibilidade de substituir o Miran? Eu não sei. Porque agora, inclusive, mudou muito, porque o Miran era sempre feito na mão, né? Na prancheta. E agora eles usam mais computador, inclusive com programas que a gente nunca sabe se a arte é original ou é importada, né? Mas os recursos do computador agora são totalmente diferentes do bico de pena e do pincel que ele usava, né?
Acho que a genialidade dele está nisso, na parte física do trabalho, né? E Esse número ele aqui, gráfica, preto e branco, anual, esquentando os brasileiros e argentinos. Fevereiro, no Carnaval. porque ele era essencialmente ilustrador, mas ele fazia layouts, era um excelente layout, então. Tanto que as grandes peças gráficas de anúncio impresso do Bamerindos são assinatura dele, né? Na verdade, o Paraná todo perdeu com a extinção do Bamerindos, né? Perdeu Porque muito. o Bamerindos tinha um papel importantíssimo na promoção cultural do Estado. Bom, Ney, nós agradecemos a sua participação. E eu gostaria de terminar focalizando aqui o Jamil Snerge, que está no Prêmio Colunista de 83 como profissional da propaganda do ano. O Jamil, do qual Coisa que ele abominava. Isso. ele abominava, mas ele gostava de ir e de participar. Posso dizer, tive a grande honra de ser amigo pessoal do Jamil e da sua família. Também, bom, E eu gostava muito do Jamil. E do seu livro, eu vou retirar este texto que provavelmente foi o responsável por o Jamil ter sido escolhido o profissional de propaganda do ano, de 83, que ele fez para a Banestado Corretora. O meu Paraná eu faço, no cabo de uma enxada, no volante de um caminhão, na escola em construção, no risco de uma estrada. O meu Paraná eu traço, sem desânimo e sem cansaço. Vou semeando este chão. Vou aboiando o gado, colhendo a espiga madura, tirando da terra a feitura, nem que seja de noite ou de dia, no campo ou na cidade. Sol quente, maré fria, o meu pedaço eu garanto. Na fábrica, na oficina, no escritório, na usina. Não tem tempo ruim, geada ou cerração, enchente ou estiada. Na ponta da madrugada, já estou cuidando de mim. Que importa se a vida é dura? Amanso ela na canga, transformo usura em fartura, meto os peitos, dou castigo, o meu Paraná eu brigo. Por isso eu digo, irmão, não tome conta desse chão, garanta o seu pedaço, assuma o seu quinhão. O Paraná somos todos, cada qual com sua parte, seu ofício, sua arte, repartindo o mesmo chão. Olha, Ney, se esse teu livro, que é antológico, não tivesse maior importância, ele tem essa grande importância de registrar um dos grandes momentos da publicidade paranaense e que, para todos nós aqui que privamos e conhecemos todos, o Celso, mesmo o Maza, mesmo o Renato, o Márcio Renato Santos, que é mais jovem, também conheceu e privou da companhia e você, ele é seu amigo, o Jamil, como o Bamerindos, faz falta na publicidade da propaganda do Paraná. E Ney, apesar das dificuldades de visão, de vista física, a sua visão continue ela aguçada e continue, tanto quanto possível, recolhendo essa história contemporânea da publicidade e da propaganda, que, em última instância, refletem a vida nossa de cada dia. Desculpa, só para... Dê as suas considerações finais. Só para completar. Eu estou com essa dificuldade de visão, não estou enxergando praticamente nada. Mas vai enxergar logo. Mas eu continuo... Não tem esperança.
eu continuo escrevendo normalmente como eu escrevia antes desse problema. Porque eu ganhei um computador de última geração, ganhei os 2 programas de voz, sintetizador de voz. Eu faço texto, faço formatação de texto, mando e-mail, recebo e-mail, abro sites, leio jornais. E com esse programa de computador, que aliás foi uma cortesia do Grupo Positivo. Desculpa estar fazendo comercial, mas... Não, isso não é comercial, isso aí é para a história, isso é importante. Não, e o Positivo foi meu cliente há muito tempo também. Mas se eles não tivessem me doado isso aí, eu estaria com dificuldade para comprar. Então, eu estou pronto para continuar trabalhando, fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Graças a Deus. Boa tarde, amigos, e com esse depoimento do Ney Alves de Souza, encerramos mais esse capítulo de Memória Paranaense, um trabalho do Grupo Educacional Uninter, Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social.